Há pouco tempo atrás, o filho de uma cantora famosa, uma cantora gospel, ele falou, olha, eu abandonei a fé porque as escrituras, a Bíblia é toda contraditória, tem muita contradição, é confusa. E assim eu vejo essa falsa ideia ser disseminada e as pessoas acreditarem que realmente ela é contraditória. Ela não é contraditória, eu já li ela dezenas de vezes, não encontrei nenhuma contradição. A própria escritura, ela mesma se explica, ela mesma. Se tiver alguma contradição, ela vai se explicar. Por isso que é importante a leitura completa de Gênesis a Apocalipse. Ela não se contradiz. E as pessoas têm preguiça de ler as escrituras. Eles não têm interesse. Eles têm interesse de muitas coisas, menos nas escrituras. Por exemplo, esse texto aqui que eu vou ler aqui para vocês, de 1 João, capítulo 3, versículo 9. Presta atenção na leitura, que você vai achar, não, né, é contraditório. Diz assim a palavra, aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Está vendo esse texto aqui? Aí você está dizendo, não, aí já tem uma contradição. Tem uma contradição porque está dizendo aquele que é de Deus não comete pecado. Então todo mundo vai para o inferno porque aqui está dizendo que aquele que é de Deus não peca. Porque no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz assim, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem e nunca peque. Aí você está dizendo, está vendo esse texto de Eclesiastes, o livro de João está se contradizendo. Entenderam? Está se contradizendo. A pessoa lê isso aqui, já acha que tem uma contradição. Mas para nós entendermos claramente isso aqui, nós devemos conhecer as Escrituras. Então nós vamos para um outro texto, que está no próprio livro de 1 João, capítulo 5, e o versículo 16 e o 17. Para nós entendermos, começar a jogar luz, né? E diz assim, se alguém vir o seu irmão pecar, um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Está vendo aqui? Há um pecado que é para a morte, e não digo que se deve orar por este. E toda injustiça é pecado. E há um pecado que não é para a morte. O que é a morte? O inferno. Então, esse texto aqui já está dizendo, olha, existem dois tipos de pecado. Um vai levar você para o inferno e o outro não. Vocês estão entendendo aqui? Esse texto que já jogou luz para aquele texto que diz que não há ninguém que não peque, lá de Eclesiastes. Mas também jogou luz para o texto do versículo 2 do capítulo 5 de João. Nós sabemos que amamos, o capítulo 3, né? Capítulo 3 e o versículo 9. Aquele que é de Deus não peca, porque a semente de Deus permanece nele. Qual que é a semente de Deus? A palavra. Mas para nós entendermos então qual é esses dois tipos de pecado. Para nós entendermos esses dois tipos de pecado, nós devemos ir para o livro de Hebreus, que daí nós vamos completar aqui a nossa meditação. Hebreus capítulo 10 e o versículo 26. Nós vamos entender agora, vocês vão entender. Que diz assim, capítulo 10 de Hebreus, versículo 26. Porque se pecamos voluntariamente, está entendendo? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, qual é o pecado que vai levar eu para a morte, para o inferno? O pecado o quê? Voluntário. Por quê? Voluntário. Porque aquilo eu decidi pecar. Agora, quando você tem a semente de Deus, qual é a semente? A palavra. Aí você está obedecendo a palavra, não vou fazer isso porque Deus não quer, a palavra de Deus está dentro de você e você não vai pecar. Por quê? Porque você está obedecendo, é a semente que está em você. Agora, qual é o pecado que não me leva à morte? É aquele pecado involuntário.
Quais são os pecados involuntários? Aquele pecado que não está no seu controle, ele está já enraizado na sua carne, mas ele não está no seu controle. Quando você se dá por si mesmo, você já pecou. Exemplo, pensamento. Pensamento é pecado. Quem nunca pensou um pensamento que não dá nem para confessar, né? Por exemplo, um olhar. Bateu o olho em certas coisas, aí veio aquele pensamento. Mas, naquele segundo olhar, você já decidiu olhar. Esse vai ser um pecado que vai levar você para o inferno. Porque você falou, a palavra de Deus fala assim, ó, primeira olhada não deu para você evitar, porque você está com o olho aberto. Mas a segunda, que você decide, esse pecado é um pecado voluntário. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim que miserável homem ele é, que ele tinha o pecado na carne dele, o que é? No corpo. Mas só que com a mente ele servia a Cristo. Então quando nós estamos, por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Isso aqui, ó, a palavra. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala que com o corpo ele servia o pecado. Como é que ele servia? O corpo dele inclinava para o pecado, mas a mente estava firme no quê? Em Cristo. Porque ele teve uma renovação de mente. Vocês estão entendendo? Então, o verdadeiro cristão, ele não peca voluntariamente. O pecado voluntário é um pecado muito sério. É um pecado que vai trazer destruição. Então, vocês aprenderam hoje 2 tipos de pecado, o voluntário e o involuntário. Mas, quando nós temos a semente de Deus no nosso coração, toda vez que você vai obedecendo, você vai praticando, você vai exercitando a tua mente, você vai renovando a tua mente. Vai chegar um momento que a tua mente vai sendo purificada aos poucos, vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco você não tem mais esse pensamento, você não vai mais conseguir pensar coisas ruins. E é hábito. Por exemplo, eu, antes de me converter, eu falava muito palavrão. Sempre tinha palavrão no meio. Mas quando a semente entrou em mim, falei, não, agora eu dava uma brecada, né? Fui treinando. Me lembro que uma pessoa próxima de mim se converteu, e aí ela falava o nome de santo. Peguei e falei para ela, falei assim, ó, a palavra de Deus fala para nós não temos mais nem mencionar ídolos na nossa boca. Aí, no começo, aí lembrar, hoje já é automático, não fala mais nada. Por quê? Porque ela já conseguiu se libertar, porque a semente de Deus permanece nela. É isso que acontece conosco. Então fica aqui a reflexão para você que acha que tem contradição, não tem contradição, viu? Eu já li a palavra de Gênesis e Apocalipse, muitas vezes, como eu já disse. E quando eu leio ela, eu encontro aquela suposta contradição, tem o texto lá na frente, jogando luz, igual eu fiz para você aqui. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.